Em uma festa cercada por luxo, um plano cruel foi cuidadosamente armado. Mas o que era para ser um espetáculo de humilhação, virou uma reviravolta inesperada. Dois pequenos rostos, em cadeiras de rodas, carregavam uma verdade impossível de ignorar. E diante da alta sociedade, a verdade deixou todos em choque. Antes de conhecer essa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que tocam o coração. Os lustres de cristal refletiam milhares de pontos luminosos sobre o mármore polido do salão principal da mansão Albuquerque. Rafael, aos 38 anos, havia se transformado em um dos empresários mais influentes do país. Seu império imobiliário crescia vertiginosamente, assim como sua reputação de homem impiedoso nos negócios. Naquela noite, a mansão na Barra da Tijuca estava impecável para receber a mais comentada festa do ano. Rafael supervisionava pessoalmente cada detalhe. A orquestra posicionada estrategicamente no mezanino, garçons uniformizados circulando com taças de champanhe importado, arranjos de flores exóticas distribuídos com precisão milimétrica. Está tudo conforme o planejado. Senhor, informou Augusto, o mordomo que o servia há mais de uma década. Rafael apenas assentiu, verificando o relógio de platina no pulso. Aquela não era apenas mais uma comemoração de aniversário ou uma demonstração ostensiva de poder. Era sua vingança meticulosamente orquestrada. Entre os 300 nomes cuidadosamente selecionados para a lista de convidados, havia um que ele mesmo fizera questão de incluir: Carolina Mendes, a mulher que conhecera 15 anos antes, quando ela não passava de uma estudante de medicina e ele um empreendedor iniciante com grandes ambições. O convite para a senhora Carolina foi entregue pessoalmente, como o senhor ordenou, confirmou Augusto. E ela confirmou presença? Perguntou Rafael, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Sim, senhor. A secretária dela ligou esta tarde para confirmar. Rafael sorriu com satisfação. Carolina viria. Depois de 15 anos, ela finalmente veria tudo o que ele conquistara depois de deixá-la para trás. A pequena Carolina, com seus sonhos modestos e sua vida simples, testemunharia em primeira mão o império que ele construíra. Uma demonstração clara de que ele tomara a decisão certa ao abandoná-la quando ela se tornara um obstáculo para seus planos. Os primeiros convidados começavam a chegar. Figuras proeminentes da sociedade carioca, políticos influentes, celebridades, todos desfilavam seus trajes de gala e joias deslumbrantes. Rafael os recebia com a desenvoltura de um anfitrião experiente, distribuindo sorrisos estudados e apertos de mão firmes. Por volta das 10 horas, quando o salão já fervilhava com conversas e risos, Rafael avistou seu pai, Teodoro Albuquerque, patriarca e fundador original do Grupo Albuquerque. Aproximando-se do pai com uma taça de uísque nas mãos, Rafael sentia uma mistura de respeito e competitividade. Uma festa e tanto, filho, comentou Teodoro, mas presumo que haja algo mais por trás de tanto esplendor. Rafael não respondeu, de imediato. Seu pai sempre fora perspicaz demais. Apenas celebrando nossas conquistas, pai. A aquisição da rede hoteleira Silva nos colocou definitivamente no mapa internacional. Teodoro assentiu, não totalmente convencido. Vi alguns nomes interessantes na lista de convidados. Como quem? Rafael tentou soar desinteressado. Carolina Mendes, médica respeitada agora pelo que soube. Neurologista infantil. Uma escolha curiosa para uma festa empresarial, não acha? Rafael ajustou o nó da gravata, levemente desconfortável. Contatos diversos sempre são úteis. Teodoro observou o filho por alguns instantes e então mudou de assunto, comentando sobre a nova aquisição corporativa. Rafael respirou aliviado, mas sua atenção permanecia dividida, seus olhos constantemente voltando-se para a entrada do salão. Foi pouco depois das 11, quando ela finalmente chegou. Carolina Mendes entrou no salão usando um vestido azul marinho simples, porém elegante. Aos 36 anos, ela mantinha a mesma beleza serena que Rafael recordava, embora agora houvesse uma confiança em seu olhar que ele não reconhecia. O que Rafael não esperava, no entanto,
era que ela não estivesse sozinha. Ao seu lado, um homem, alto e bem apessoado que Rafael não conhecia, empurrava não uma, mas duas cadeiras de rodas. Nelas, sentados com postura impecável, estavam dois meninos de aproximadamente 14 anos. Rafael sentiu o sangue congelar nas veias. Os garotos eram idênticos entre si, com cabelos negros perfeitamente penteados e olhos verdes penetrantes. Os mesmos olhos verdes que o encaravam todas as manhãs no espelho. Um burburinho imediato se espalhou pelo salão. Convidados trocavam olhares e cochichos. A semelhança entre os meninos e o anfitrião era inconfundível. «Quem são aquelas crianças?» perguntou Teodoro, observando a cena com crescente interesse. Rafael não conseguiu responder. Seus olhos estavam fixos nos meninos, na maneira como seus traços refletiam os dele próprio quando adolescente, na maneira como as mãos dele se moviam ao gesticular, no formato dos sorrisos que eles ofereciam timidamente ao notar a atenção que recebiam. Carolina avançou pelo salão com a dignidade de quem não se intimidava pelo ambiente luxuoso. O homem que a acompanhava mantinha-se próximo, atento aos meninos nas cadeiras de rodas. Os quatro se moviam como uma unidade coesa, uma família. Rafael sentiu o coração disparar quando eles se aproximaram. A multidão ao redor discretamente abriu espaço, muitos fingindo desinteresse, enquanto observavam atentamente a interação prestes a acontecer. «Boa noite, Rafael», disse Carolina com voz calma. «Obrigada pelo convite. Confesso que fiquei surpresa». Rafael tentou manter a compostura, mas sua voz traiu seu nervosismo. «Carolina, eu não esperava que viesse acompanhada». Ela sorriu levemente. «Esta é minha família, meu marido, Eduardo». O homem ao lado dela estendeu a mão, que Rafael apertou automaticamente. «E estes são Miguel e Gabriel». Os meninos nas cadeiras de rodas olharam para Rafael com intensidade desconcertante. Um deles, o que Carolina identificara como Miguel, inclinou a cabeça levemente para o lado. Um gesto que Rafael reconhecia como seu próprio, um tique nervoso, que tinha desde a infância. «É um prazer conhecê-lo, Sr. Albuquerque», disse Miguel com uma voz que, apesar da juventude, carregava um tom surpreendentemente maduro. Rafael sentiu a presença de seu pai se aproximando por trás. Teodoro observava a cena com atenção analítica, seus olhos alternando entre os meninos e o filho, certamente notando as mesmas semelhanças inquestionáveis que todos no salão percebiam. Eu não sabia que você tinha filhos», conseguiu dizer Rafael finalmente. Carolina o encarou diretamente. «Há muitas coisas que você não sabe, Rafael. 15 anos é muito tempo». O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rafael sentia o peso dos olhares dos convidados, o julgamento silencioso de seu pai e, acima de tudo, a presença inegável daqueles dois jovens que, mesmo sem uma palavra de confirmação, ele sabia serem seus filhos. Eduardo, o marido de Carolina, inclinou-se e disse algo em voz baixa para os meninos que assentiram. «Vamos buscar algo para beber?» sugeriu ele, claramente oferecendo a Carolina e Rafael um momento a sós. Assim que se afastaram um pouco, Rafael segurou o braço de Carolina com urgência. «Por que você nunca me contou?» sussurrou com intensidade. Carolina removeu delicadamente a mão dele de seu braço. «Você acha mesmo que este é o lugar e o momento para essa conversa? Não esperava que você os trouxesse aqui», disse ele, ainda processando o choque. «O que esperava, Rafael? Que eu viesse sozinha para você exibir sua riqueza e sucesso? Para me mostrar o quanto você prosperou depois de me deixar?» Ela sorriu, mas havia uma dureza em seus olhos. «Você me convidou para me humilhar. Eu vim para mostrar que nunca precisei da sua pena». Rafael balançou a cabeça, confuso. «Eu tentei encontrar você depois, para ajudar». «Mentira», respondeu Carolina com calma desconcertante. «Você desapareceu completamente, bloqueou meu número, mudou de endereço. Eu tinha 22 anos, estava no 4º ano de medicina e descobri que estava grávida de gêmeos. Você escolheu desaparecer». «Eu não sabia dos gêmeos», protestou Rafael, «porque você não quis saber. Eu enviei cartas, e-mails,
Tentei falar com seus pais. Você construiu um muro ao seu redor. Do outro lado do salão, Teodoro observava Miguel e Gabriel conversando com Eduardo. O patriarca da família Albuquerque aparentava estar absorvendo cada detalhe dos rostos dos meninos, confirmando para si mesmo o óbvio parentesco. Por que eles estão em cadeiras de rodas? Perguntou Rafael, sua voz mais suave. Carolina respondeu com profissionalismo clínico. Paralisia parcial devido a complicações no parto prematuro. Nasceram de 7 meses. Estiveram na UTI neonatal por quase 2 meses. Rafael fechou os olhos. Por um momento, a gravidade da situação finalmente o atingindo com toda a força. Eu não sabia, repetiu, mas desta vez como uma confissão de culpa, não como uma defesa. Agora você sabe, respondeu Carolina. Não viemos aqui para criar constrangimento ou pedir nada. Viemos porque seus filhos tinham curiosidade de conhecer o pai biológico. Pai biológico, repetiu Rafael, sentindo o termo como uma punhalada. Quer dizer que eles sabem sobre mim? Eles sempre souberam. Eduardo os cria desde que tinham 5 anos, mas nunca escondemos a verdade. Eles são inteligentes demais para mentiras. Nesse momento, Teodoro aproximou-se deles, sua expressão séria. Carolina, cumprimentou-a com respeito. Passaram-se muitos anos. Senhor Albuquerque, respondeu ela com igual formalidade. Sim, muito tempo. Aqueles jovens, disse Teodoro diretamente, são meus netos. Não era uma pergunta, mas Carolina respondeu mesmo assim. Biologicamente, sim. Teodoro assentiu lentamente. Gostaria de conhecê-los adequadamente. Carolina hesitou brevemente. Isso dependerá deles. São adolescentes agora, com opiniões próprias. A orquestra iniciou uma nova música, e a atenção dos convidados gradualmente se dispersou, embora muitos ainda observassem disfarçadamente o drama familiar que se desenrolava. Rafael sentia seu plano de vingança desmoronar, transformando-se em algo completamente diferente. A mulher que ele pretendera humilhar retornava não como uma derrotada, mas como uma profissional respeitada e mãe dedicada. E trazia consigo uma revelação que transformaria sua vida para sempre. Precisamos conversar em particular, disse Rafael. Por favor. Carolina olhou para Eduardo e os meninos, que conversavam com alguns convidados curiosos. Gabriel, o mais reservado dos gêmeos, parecia desconfortável com a atenção. 20 minutos, concedeu ela. No escritório, presumo? Rafael assentiu e conduziu-a para fora do salão principal, sentindo o peso do olhar de seu pai nas costas. A festa continuava ao redor deles, mas para Rafael, o mundo que conhecia acabara de ser completamente reconfigurado. No corredor que levava ao escritório, Carolina parou por um momento e olhou diretamente para ele. Você sabe por que aceitei seu convite, Rafael? Ele balançou a cabeça negativamente. Porque já era hora de todos enfrentarem a verdade. Inclusive você. Ela então seguiu em direção ao escritório, deixando Rafael momentaneamente paralisado, compreendendo que a festa que planejara como sua grande demonstração de poder acabara de se tornar o cenário de sua maior vulnerabilidade. O escritório de Rafael era um reflexo de sua personalidade, impecavelmente organizado, decorado com móveis caros e repleto de símbolos de status. Certificados de reconhecimento e fotografias estrategicamente posicionadas contavam a história de um homem de sucesso, mas Carolina notou imediatamente a ausência de qualquer elemento pessoal genuíno. Não havia fotos de família, apenas registros de conquistas profissionais. Rafael fechou a porta e ofereceu-lhe uma cadeira de couro no lado oposto de sua imponente mesa de mogno. Água, vinho, ofereceu ele, dirigindo-se ao pequeno bar no canto do escritório. Água, por favor, respondeu Carolina, mantendo-se composta enquanto observava o homem que um dia a amara. Ele estava diferente, não apenas fisicamente mais maduro, mas com uma dureza nos olhos que não existia antes. Rafael serviu 2 copos d'água e sentou-se de frente para ela, respirando fundo antes de falar. Por que você nunca me procurou depois que soube dos gêmeos? Perguntou ele, direto ao ponto. Carolina riu, incrédula. É isso que você vai me perguntar? Sério? É uma pergunta válida, insistiu ele.
Rafael, eu tentei te contatar dezenas de vezes quando descobri a gravidez. Você ignorou minhas ligações, bloqueou meu número. Quando consegui falar com sua secretária, fui informada que você não queria contato comigo. Bernadette disse que você ligou uma vez, apenas para confirmar o término, argumentou ele. Uma mentira conveniente, respondeu Carolina abrindo a pequena bolsa que carregava. Dela retirou uma pasta fina. Eu sabia que este dia chegaria eventualmente, talvez não numa festa ostentosa, mas sabia que um dia nos encontraríamos novamente. Ela estendeu a pasta para Rafael, que a abriu com hesitação. Dentro havia cópias impressas de e-mails não respondidos, registros de chamadas telefônicas e, mais impressionante, cartas devolvidas com o carimbo "Destinatário recusou", todas endereçadas a ele. Guardei tudo, explicou Carolina. No início, por esperança. Depois, como evidência para quando os meninos perguntassem sobre o pai. Rafael folheou os documentos, a realidade lentamente se cristalizando. A última tentativa de contato datava de 3 meses após o que ele considerava seu rompimento definitivo com Carolina, aproximadamente a época em que ela deve ter descoberto a gravidez. Bernadette filtrava minhas ligações e correspondências, concluiu ele, mais para si mesmo do que para Carolina. Naquela época ela tinha instruções para eliminar qualquer coisa que pudesse me distrair do grande projeto de Angra. Conveniente, observou Carolina sem ocultar o sarcasmo. Você deu ordens para cortar contato com distrações e depois se surpreende que não soubesse dos filhos. Rafael fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquela revelação. Quando descobriu a gravidez? 6 semanas depois que você desapareceu. Estava no final do semestre, com provas decisivas pela frente. A princípio, pensei que fosse estresse. E durante a gravidez, como foi? Carolina ajeitou-se na cadeira, recordações difíceis retornando à superfície. Foi complicada desde o início. Os médicos logo descobriram que era uma gestação de gêmeos e minha pressão arterial começou a se elevar. No 5º mês, fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. Rafael ouvia atentamente, o peso de 15 anos de ausência caindo sobre seus ombros a cada palavra. No 7º mês tive que ser hospitalizada de emergência. Os bebês nasceram prematuramente, pesando menos de 2 quilos cada um, continuou ela. Ficaram na incubadora por quase 2 meses. Eu ia da faculdade para o hospital todos os dias. Como você conseguiu? Perguntou Rafael, genuinamente impressionado. Não tinha escolha, respondeu Carolina simplesmente. Minha mãe se mudou temporariamente para meu pequeno apartamento. Dormíamos em turnos para que sempre houvesse alguém cuidando deles enquanto eu estudava ou fazia plantões. Rafael balançou a cabeça, tentando imaginar aquela jovem estudante de medicina que conhecera, enfrentando, sozinha, uma gravidez de risco, enquanto lutava para concluir sua formação. E quanto à condição deles, as cadeiras de rodas? Carolina suspirou. Os médicos suspeitaram de hipóxia durante o parto, falta de oxigenação adequada. Inicialmente, notamos apenas atrasos leves no desenvolvimento motor. Aos 2 anos, quando outras crianças já andavam com segurança, eles ainda engatinhavam. O diagnóstico veio pouco depois. Paralisia cerebral leve, afetando principalmente os membros inferiores. E não há tratamento? Perguntou Rafael, sentindo um nó na garganta. Há tratamentos, não curas, corrigiu Carolina. Eles fazem fisioterapia desde os 2 anos. Miguel consegue dar alguns passos com apoio, em sessões controladas. Gabriel tem mais dificuldade, mas ambos têm cognição perfeita. São brilhantes, na verdade. Miguel já venceu 3 campeonatos estaduais de xadrez na categoria adaptada. Apesar do choque e da culpa, Rafael não conseguiu conter um sutil sorriso de orgulho. Xadrez, eu jogava quando tinha a idade deles. Eu sei, respondeu Carolina. Contei isso a eles. Gabriel prefere programação. Desenvolveu um aplicativo que ajuda crianças com deficiência a se comunicarem em salas de aula. Ganhou uma menção da Secretaria de Educação ano passado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções contraditórias. Rafael levantou-se,
e caminhou até a grande janela que dava para os jardins iluminados da mansão. Lá fora, a festa continuava, alheia ao drama que se desenrolava no escritório. Por que agora, Carolina? Por que aceitou meu convite depois de tanto tempo? Carolina se levantou também, mas manteve distância. Os meninos começaram a fazer mais perguntas sobre você nos últimos anos. Adolescência, questões de identidade, você sabe. Quando seu convite chegou, foi Miguel quem insistiu que deveríamos vir. E Eduardo, seu marido não se opôs? Eduardo é neurocirurgião. Nos conhecemos durante minha residência. Ele sempre soube sobre você e sobre os meninos. Quando nos casamos, os gêmeos tinham 5 anos. Ele os ama como filhos legítimos, nunca fez distinção. Rafael virou-se para encará-la. Ele é um homem de sorte. Ele esteve lá quando precisei, respondeu Carolina simplesmente. Não é questão de sorte, mas de escolhas. A implicação daquelas palavras não passou despercebida por Rafael. O que você quer de mim agora? Perguntou ele finalmente. Carolina sorriu com serenidade. Eu não quero nada. Tenho uma carreira bem-sucedida como neurologista pediátrica, um casamento feliz e 2 filhos maravilhosos. Esta visita não é sobre mim. Os meninos, então? Eles têm o direito de conhecê-lo se assim desejarem. Não para receber seu dinheiro ou seu nome, mas para entenderem essa parte da própria história. Rafael passou a mão pelo cabelo, gesto que Miguel havia herdado dele. Eu não sei como ser pai, Carolina. Não tenho ideia do que fazer ou dizer. A eles. Ninguém nasce sabendo. A diferença é que a maioria aprende desde o início com os primeiros choros e fraldas. Você está começando pelo meio do caminho. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Augusto, o mordomo. Perdão. Pela interrupção, senhor. O senhor Teodoro está perguntando se está tudo bem. Os convidados notaram sua ausência prolongada. Rafael fez um gesto dispensando a preocupação. Diga a meu pai que estarei de volta em alguns minutos. Quando Augusto se retirou, Carolina consultou o relógio. Também devo voltar. Eduardo e os meninos devem estar se perguntando onde estou. Espere, pediu Rafael. Ainda temos muito a conversar. Sim, mas não hoje. Esta noite já teve emoções suficientes. Poderia me falar mais sobre eles? Suas personalidades? O que gostam? Carolina sorriu, um sorriso genuíno, desta vez. Miguel é o estrategista, analítico e observador. Planeja tudo com antecedência. Gabriel é mais intuitivo e criativo. Resolve problemas de formas inesperadas. Ambos são extremamente protetores um com o outro. Como eu e meu irmão éramos, murmurou Rafael, referindo-se ao irmão mais novo que falecera num acidente de carro 10 anos antes. Era uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Carolina assentiu, compreensiva. Eles sabem sobre seu tio. Achei importante que conhecessem essa parte da história familiar também. Rafael sentiu-se tocado por aquele gesto. O fato de que, apesar de tudo, Carolina mantivera a memória de seu irmão viva, para os filhos que ele nem sabia que existiam. O que você contou a ele sobre mim? Perguntou, temendo a resposta. A verdade adaptada para cada idade. Quando pequenos, disse apenas que o pai biológico não podia estar presente. Conforme cresceram, expliquei que tínhamos nos separado antes de eu descobrir a gravidez e que você seguiu seu caminho sem saber deles. Você nunca disse que eu os abandonei intencionalmente? Carolina balançou a cabeça. Que benefício isso traria? Eles precisavam crescer, sem ressentimento. Eduardo preencheu o papel paterno com tanto amor que nunca sentiram um vazio. Rafael sentiu uma mistura de gratidão e ciúme daquele homem desconhecido que criara seus filhos, quando ele não estivera presente. Quero conhecê-los adequadamente, disse Rafael. Se eles quiserem, claro. Miguel provavelmente vai querer. Gabriel é mais reservado, pode levar tempo. Eles saíram juntos do escritório, um silêncio contemplativo entre eles enquanto percorriam o corredor de volta ao salão principal. Antes de entrarem, Rafael tocou levemente o braço de Carolina. Você fez um trabalho incrível com eles, disse sinceramente. Obrigado por isso. Carolina apenas assentiu, reconhecendo o elogio sem palavras desnecessárias. Quando voltaram ao salão, encontraram uma cena inesperada.
Teodoro Albuquerque estava sentado com os gêmeos e Eduardo, aparentemente envolvido numa conversa animada. Miguel gesticulava entusiasticamente enquanto explicava algo, e Gabriel, embora mais quieto, mostrava algo em seu tablet. O patriarca da família Albuquerque parecia genuinamente interessado. Parece que seu pai não perdeu tempo, comentou Carolina. Rafael observou a cena com um misto de surpresa e preocupação. Ele sempre foi direto ao ponto. Ao se aproximarem, puderam ouvir parte da conversa. Então criei um algoritmo que adapta o tabuleiro virtual para jogadores com diferentes necessidades, explicava Miguel. Funciona com comando de voz ou eye tracking para quem não consegue usar as mãos. Impressionante, respondeu Teodoro. E você, Gabriel? Miguel disse que você é o programador da dupla. Gabriel, mais tímido, mostrou o aplicativo em seu tablet. Este é o Concare. Facilita a comunicação em sala de aula para estudantes com dificuldades de fala ou mobilidade. Teodoro assentiu com aprovação. Vocês herdaram a inteligência analítica dos Albuquerque e a empatia de sua mãe. Uma combinação poderosa. Rafael e Carolina se entreolharam, surpresos com a rápida aceitação de Teodoro. Vovô estava contando sobre a empresa, disse Miguel, notando a aproximação de Rafael e dirigindo-se a ele sem constrangimento. A palavra vovô caiu como uma bomba no meio da conversa. Vovô? Repetiu Rafael, olhando para seu pai em busca de explicação. Teodoro deu de ombros. É o que sou, não é? Avô destes jovens extraordinários. Estamos apenas nos conhecendo. Eduardo, até então silencioso, levantou-se e estendeu a mão para Carolina. Acho que está ficando tarde para os meninos. Amanhã temos a fisioterapia do Miguel às 8. Carolina assentiu, grata pela sensibilidade do marido em perceber que a situação já era emocionalmente desgastante para todos os envolvidos. Podemos nos encontrar novamente? Perguntou Rafael, dirigindo-se diretamente aos gêmeos. Gostaria de conhecer vocês melhor. Miguel respondeu imediatamente. Claro, podemos jogar xadrez? Seria uma honra, respondeu Rafael, genuinamente tocado pelo entusiasmo do filho. Gabriel hesitou antes de falar. O senhor entende de programação? Rafael sorriu. Posso não ser um especialista, mas tenho uma equipe de desenvolvimento inteira que ficaria impressionada com seu trabalho. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Gabriel, o primeiro direcionado a Rafael desde que chegaram. Carolina começou a organizar a saída, ajudando Eduardo com as cadeiras de rodas. Teodoro, surpreendentemente, insistiu em acompanhá-los até a porta. Vocês são bem-vindos a esta casa a qualquer momento, disse o patriarca aos gêmeos. Esta também é a casa de vocês. Rafael observou atônito como seu pai, sempre tão formal e distante, mostrava uma faceta calorosa que raramente exibira para os próprios filhos. Quando os 4 finalmente se retiraram, os convidados começaram a especular abertamente. O burburinho crescia enquanto Rafael permanecia imóvel no centro do salão, tentando processar a reviravolta que sua vida acabara de sofrer. Teodoro retornou ao seu lado alguns minutos depois. Precisamos conversar, disse o patriarca com seriedade. Mas não aqui, não agora. Você sabia? Perguntou Rafael. Todos estes anos você sabia dos meus filhos? Teodoro olhou para o filho com uma expressão enigmática. Esta é uma conversa para depois que seus convidados partirem. Agora seja o anfitrião que deve ser. O restante da festa transcorreu como um borrão para Rafael. Ele sorria automaticamente, respondia perguntas com evasivas, educadas, e brindava quando necessário. Mas sua mente estava em outro lugar, revisitando o passado e imaginando um futuro que nunca considerara possível. Quando o último convidado finalmente se retirou, já passava das 3 da manhã. Rafael encontrou seu pai no escritório, servindo-se de conhaque. Você sabia sobre os gêmeos? Perguntou Rafael novamente, sem preâmbulos. Teodoro tomou um gole demorado antes de responder. Carolina tentou entrar em contato comigo e com sua mãe quando você a abandonou. Na época, considerei apenas mais uma ex-namorada tentando recuperar um relacionamento. Sua mãe queria investigar, mas eu a convenci a não interferir. Por quê? Porque você estava finalmente focado nos negócios, assumindo responsabilidades. Não queria distrações.
Rafael sentiu uma onda de raiva subir pelo corpo. Então, você também sabia, e escondeu de mim. Não tinha certeza da gravidez, defendeu-se Teodoro. Quando soube dos rumores sobre ela ter tido filhos, você já estava noivo de Cristina. Parecia melhor deixar o passado no passado. Melhor para quem? Desafiou Rafael. Perdi 15 anos da vida dos meus filhos porque você decidiu que era melhor assim? Teodoro não recuou. Você escolheu seu caminho quando abandonou aquela moça para se dedicar aos negócios. Eu apenas respeitei sua escolha. A revelação atingiu Rafael como um soco. Parte da culpa era sua, inegavelmente. Mas descobrir que seu próprio pai poderia ter mudado o curso dos eventos tornava tudo ainda mais amargo. O que pretende fazer agora? Perguntou Teodoro, mudando o foco da conversa. Rafael olhou pela janela, observando o céu que começava a clarear no horizonte. O que posso fazer? Eles têm uma vida estabelecida, um pai que os criou, uma família funcional. Eles são Albuquerque, afirmou Teodoro. Independentemente do sobrenome que carregam, têm direito ao nosso legado. Rafael encarou o pai com descrença. É disso que se trata? Da continuidade do Império Albuquerque? 2 adolescentes que você acabou de conhecer de repente são importantes porque compartilham nosso sangue? Não seja ingênuo, retrucou Teodoro. Claro que isso importa, mas além disso, vi algo naqueles jovens, Rafael. Uma inteligência, uma sensibilidade que a nossa família precisa. Rafael afrouxou a gravata, sentindo-se sufocado pelo peso das revelações e implicações. Preciso processar tudo isso. Nem sei por onde começar. Comece pelo começo, aconselhou Teodoro, conhecendo seus filhos. Pela janela do escritório, os primeiros raios de sol começavam a iluminar o jardim da mansão. A festa que Rafael planejara como uma celebração de seu sucesso e uma humilhação para Carolina transformara-se no início de uma jornada completamente diferente, uma que ele jamais antecipara, mas que agora se apresentava como o maior desafio de sua vida. 3 dias após a festa, Rafael estacionou seu Porsche em frente a um prédio residencial em Botafogo. O edifício, embora bem conservado, não ostentava o luxo a que estava acostumado. Respirou fundo antes de sair do carro, ajustando nervosamente o suéter casual que escolhera em vez dos habituais ternos. Carolina havia sugerido um primeiro encontro em ambiente familiar para os meninos, e Rafael aceitou prontamente. No caminho, até o apartamento, lembrou-se da última conversa com seu pai. Não tente comprá-los com presentes caros, aconselhara Teodoro. Eles precisam de sua presença, não de seu dinheiro. Vindo do homem que sempre substituíra afeto por bens materiais, aquele conselho soou surpreendentemente sábio. No elevador, Rafael ensaiou mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Como se apresentar a 2 adolescentes que eram seus filhos biológicos, mas que haviam crescido chamando outro homem de pai. Carolina abriu a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. Pontual, observou ela. Isso é novo. Algumas coisas mudam em 15 anos, respondeu ele, tentando aliviar a tensão com um sorriso tímido. O apartamento era espaçoso e adaptado para as necessidades dos gêmeos, com portas largas e corredores sem obstáculos. A decoração mesclava elementos modernos com toques acolhedores, muito diferente da frieza calculada da mansão de Rafael. No centro da sala, Miguel e Gabriel esperavam em suas cadeiras de rodas. Miguel vestia uma camiseta com o logo de um campeonato de xadrez, enquanto Gabriel optara por uma com referências à programação. Ambos observavam Rafael com expressões distintas. Miguel com curiosidade aberta, Gabriel com reserva cautelosa. Olá, disse Rafael, sentindo-se estranhamente vulnerável. Obrigado por me receberem. Trouxe o tabuleiro de xadrez? Perguntou Miguel diretamente, dispensando formalidades. Rafael sorriu, aliviado pela abordagem prática do filho. Sim, está no carro, e também trouxe algo para você, Gabriel. Gabriel ergueu uma sobrancelha, curioso apesar da reserva. O que é? Busque suas coisas no carro, Rafael, sugeriu Carolina. Enquanto isso, vou preparar um café.
Quando Rafael retornou com um tabuleiro de xadrez antigo e uma caixa embrulhada, notou que Eduardo não estava presente. Como se lesse seus pensamentos, Carolina esclareceu. Eduardo está no hospital, plantão de 24 horas. Rafael assentiu, secretamente aliviado por não ter que enfrentar o homem que criara seus filhos. A situação já era emocionalmente complexa o suficiente. Este tabuleiro pertencia ao meu avô, explicou Rafael, colocando o conjunto de xadrez na mesa de centro. As peças eram de madeira nobre, entalhadas à mão, com detalhes em marfim. Miguel aproximou sua cadeira, olhos brilhando de admiração. Parece um Staunton original dos anos 50. Exatamente, confirmou Rafael, impressionado. Como você sabe, estudo a história do xadrez além das estratégias, respondeu Miguel casualmente. Posso tocá-lo? É seu agora, disse Rafael. Se você quiser, claro. Miguel olhou para Carolina, que assentiu sutilmente. Obrigado, disse ele, começando a examinar as peças com reverência. Gabriel observava a cena com expressão neutra. Rafael se aproximou dele com o pacote embrulhado. Não sabia exatamente o que você gostaria, admitiu estendendo o presente. Espero ter acertado. Gabriel abriu o embrulho com cuidado metódico. Dentro, havia um kit de desenvolvimento de realidade aumentada específico para aplicações inclusivas. É o AR-Kit Adaptive, murmurou Gabriel, genuinamente surpreso. Como soube? Pesquisei sobre o aplicativo que você desenvolveu, explicou Rafael. Pensei que isso poderia ajudar a expandir as funcionalidades. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Gabriel. É difícil de encontrar no Brasil. Tenho alguns contatos, respondeu Rafael modestamente. Carolina retornou com uma bandeja de café e observou a interação com um misto de alívio e cautela. Os presentes haviam sido escolhidos com sensibilidade, não eram apenas itens caros, mas demonstravam um esforço genuíno de conexão. Então, Rafael sentou-se no sofá segurando sua xícara de café. Gostaria de conhecer vocês melhor. Podem me contar sobre a escola, amigos, o que gostam de fazer? Nos 40 minutos seguintes, Rafael ouviu atentamente enquanto os gêmeos compartilhavam detalhes sobre suas vidas. Miguel falava com entusiasmo sobre competições de xadrez adaptado, seus planos de se tornar um grande mestre e a estratégia que desenvolvera para compensar a dificuldade em movimentar as peças. Um assistente autorizado podia mover as peças, seguindo suas instruções. Gabriel, inicialmente mais reservado, gradualmente se animou ao falar sobre seu projeto de inclusão digital. Seu aplicativo começara como um trabalho escolar, mas ganhara reconhecimento após ser implementado experimentalmente em 2 escolas públicas. O problema é que falta investimento para expandir, explicou Gabriel. As escolas têm orçamento, limitado para a tecnologia. Rafael absorvia cada palavra, alternando entre orgulho pelos talentos dos filhos e tristeza pelos anos perdidos. Por trás de cada conquista que eles mencionavam, havia memórias preciosas das quais ele não participara. E você? Perguntou Miguel de repente. Mamãe disse que você constrói prédios. Rafael sorriu com a simplificação. Basicamente, sim, o Grupo Albuquerque desenvolve empreendimentos imobiliários, residenciais, comerciais, hotéis. Como o complexo Marina Bay? Questionou Gabriel, referindo-se ao mais recente e ambicioso projeto da empresa. Você conhece? Rafael estava surpreso. Gabriel deu de ombros. Li sobre o sistema de automação residencial que vocês estão implementando lá. Parece interessante, mas não muito inclusivo. Rafael piscou, pego de surpresa pela observação crítica. Como? Assim? O sistema é baseado principalmente em comandos táteis em painéis fixos a uma altura padrão, explicou Gabriel. Não muito útil para alguém em uma cadeira de rodas ou com limitações motoras. Carolina observava a interação com discreto interesse, permitindo que a conversa fluísse naturalmente. Você tem razão, admitiu Rafael após refletir. Nunca consideramos adequadamente esse aspecto. A maioria das pessoas não considera, respondeu Gabriel sem ressentimento. É por isso que desenvolvo soluções adaptativas. Rafael sentiu uma ideia tomando forma.
Você teria interesse em consultar nosso departamento de desenvolvimento sobre isso? Poderíamos implementar suas sugestões no projeto. Os olhos de Gabriel se iluminaram com possibilidades. Sério? Absolutamente. Na verdade, se vocês dois quiserem, adoraria mostrar como funciona a empresa algum dia. Miguel olhou para o irmão com entusiasmo. Podemos ir, mãe? Carolina hesitou brevemente. Se vocês quiserem e Rafael conseguir adaptar a visita para as necessidades de vocês, posso garantir acessibilidade total, assegurou Rafael prontamente. Faremos os ajustes necessários. A conversa continuou por mais algum tempo, até que Miguel desafiou Rafael para uma partida de xadrez. Para surpresa de Rafael, o filho demonstrou habilidade muito além de sua idade, executando movimentos sofisticados com confiança de mestre. Cheque-mate em 3 jogadas, anunciou Miguel após 20 minutos de partida. Rafael estudou o tabuleiro buscando uma saída. Impressionante, reconheceu, vendo que Miguel estava correto. Onde aprendeu a jogar assim? Comecei aos 6 anos durante a fisioterapia, explicou Miguel. Ajudava com a coordenação motora fina, depois virou paixão. Gabriel observava a partida com interesse técnico. Miguel tem memória fotográfica para posições de tabuleiro. Consegue lembrar jogos inteiros depois de vê-los uma vez. Rafael sentiu uma pontada de orgulho paternal que nunca experimentara antes. Seu avô Teodoro também joga. Ele adoraria uma partida com você. Ele já me convidou, revelou Miguel casualmente. Ligou ontem. Rafael e Carolina trocaram olhares surpresos. Meu pai ligou para vocês? Perguntou Rafael. Apenas para Miguel, esclareceu Gabriel. Por enquanto, sou apenas o neto programador, não o neto enxadrista. Havia um tom levemente melancólico naquela observação que não passou despercebido por Rafael. Tenho certeza que ele ficaria igualmente interessado em seu trabalho com tecnologia adaptativa, disse Rafael. Na verdade, a empresa poderia se beneficiar disso. Falando nisso, interveio Carolina. Está ficando tarde. Os meninos têm aula amanhã cedo. Rafael consultou o relógio, surpreso ao ver que 3 horas haviam passado rapidamente. Claro, não quero atrapalhar a rotina de vocês. Podemos nos encontrar novamente? Perguntou Miguel diretamente. Adoraria, respondeu Rafael, surpreso pela própria sinceridade. O que começara como uma obrigação moral transformara-se genuinamente em desejo de conexão. Talvez no próximo fim de semana, sugeriu Carolina. Os meninos têm um torneio de xadrez adaptado no sábado. Miguel vai competir, Gabriel vai apoiar. Posso assistir? Perguntou Rafael esperançoso. Miguel respondeu antes que Carolina pudesse. Seria legal. Ninguém da família, além de mamãe e papai Eduardo, costuma ir. A menção casual a papai Eduardo causou uma sensação estranha em Rafael. Um lembrete de sua ausência na criação dos filhos. Ao mesmo tempo, sentia gratidão pelo homem que estivera presente quando ele não estava. Então estarei lá, confirmou Rafael. Mandem o endereço e o horário. Ao se despedir, Rafael surpreendeu-se com o impulso de abraçar os filhos, mas conteve-se, incerto sobre como seria recebido tal gesto. Em vez disso, apertou as mãos de ambos formalmente, prometendo retornar. Carolina o acompanhou até a porta. Obrigado, disse Rafael baixinho, por permitir isso. Não é questão de permissão, respondeu ela. Eles têm o direito de conhecê-lo, e você a eles. Só peço que seja consistente. Se entrar na vida deles, não desapareça novamente. Rafael assentiu gravemente. Não vou desaparecer. Prometo. No elevador, Rafael refletiu sobre aquela tarde. O encontro havia sido melhor do que esperava. Os meninos eram inteligentes, talentosos e, apesar das circunstâncias, abertos à possibilidade de conhecê-lo. Em seu carro, antes de dar a partida, Rafael fez algo que raramente fazia. Ligou para seu pai. Como foi? Perguntou Teodoro sem preâmbulos quando atendeu. Bem, melhor do que esperava, respondeu Rafael. Soube que você ligou para Miguel. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Ele tem potencial extraordinário no xadrez. Convidei-o para jogar comigo. Pai, agradeço o seu interesse, mas precisamos coordenar isso. São muitas mudanças para eles de uma vez. Entendo, respondeu Teodoro, surpreendentemente compreensivo.
O que você propõe? Que sigamos no ritmo deles. E que você não esqueça que são 2 netos, não apenas um. Gabriel é o programador, correto? Tenho planos para ele também. Rafael suspirou. Pai, eles não são peças que você pode posicionar no seu tabuleiro corporativo. São adolescentes tentando processar a súbita aparição de uma família que não conheciam. Você está me dando lições sobre paternidade agora? O tom de Teodoro era de leve ironia. Estou tentando evitar os mesmos erros, respondeu Rafael sinceramente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Finalmente Teodoro falou. Você vai ao torneio de xadrez no sábado? Sim. Ótimo, nos encontramos lá. Rafael desligou e ficou alguns minutos sentado no carro, processando tudo o que acontecera naquele dia. Pela primeira vez em anos, sentia que estava diante de algo muito maior e mais importante que contratos milionários ou aquisições corporativas. Estava diante da oportunidade de redefinir completamente o significado de sua vida. O clube de xadrez do Rio ocupava um antigo casarão em Laranjeiras. Quando Rafael chegou ao local do torneio naquele sábado, surpreendeu-se com a simplicidade do ambiente, tão diferente dos círculos sociais sofisticados que frequentava. O estacionamento estava repleto de carros familiares comuns, com apenas alguns modelos mais luxuosos entre eles. Rafael identificou imediatamente o Mercedes de seu pai, estacionado próximo à entrada. Teodoro havia chegado antes dele. No saguão de entrada, voluntários organizavam as inscrições e distribuíam crachás. Rafael sentiu-se deslocado em seu suéter de cachemir e calças de grife, enquanto a maioria dos presentes vestia-se com simplicidade prática. Nome do participante? Perguntou uma jovem voluntária sorridente. Na verdade, vim assistir. Miguel Mendes está competindo hoje. A jovem consultou sua lista. Ah, sim, Miguel. Categoria juvenil adaptada. Salão 3, segundo andar. Temos elevador à direita. Rafael agradeceu e dirigiu-se para o local indicado. Enquanto caminhava pelos corredores, observava os quadros nas paredes, fotografias de torneios históricos e campeões locais. Em uma delas, reconheceu Miguel, mais jovem, recebendo um troféu. Ao entrar no salão 3, Rafael imediatamente avistou seu pai. Teodoro conversava com Carolina em voz baixa, próximo a uma das mesas, onde os competidores se preparariam para as partidas. Miguel ajustava meticulosamente suas peças, concentrado, enquanto Gabriel mexia em um tablet ao seu lado. Eduardo também estava presente, conversando amigavelmente com outro pai. A cena familiar fez Rafael hesitar na entrada. Ele era claramente o elemento estranho naquele grupo já estabelecido. Foi Gabriel quem o notou primeiro. O adolescente apontou discretamente em sua direção, fazendo Carolina e Teodoro virarem-se. Rafael avançou, sentindo o peso dos olhares curiosos dos outros presentes. Você veio, disse Miguel sorrindo brevemente antes de voltar sua atenção ao tabuleiro. Disse que viria, respondeu Rafael aproximando-se. Estou ansioso para ver. Você em ação. Carolina o cumprimentou com um aceno contido. Rafael, você conhece as regras do torneio adaptado? Não exatamente, admitiu ele. É simples, explicou Eduardo juntando-se ao grupo. Miguel dá as instruções verbalmente, que um assistente autorizado move as peças para ele. O tempo é controlado normalmente. Rafael e Eduardo se encararam brevemente. Era o primeiro encontro deles desde a revelação na festa. Para surpresa de Rafael, não havia hostilidade no olhar do neurologista, apenas uma cautelosa aceitação da situação. Obrigado por explicar, disse Rafael estendendo a mão. E obrigado por tudo o mais. Eduardo apertou sua mão firmemente. Os meninos são o que importa agora. Teodoro observava a interação com interesse. Quando se aproximou para cumprimentar Rafael, seu semblante ostentava uma seriedade incomum. O primeiro adversário de Miguel hoje é Felipe Martins, informou Teodoro, como se estivesse discutindo uma fusão empresarial. Campeão estadual. Ano passado, estilo agressivo, prefere aberturas sicilianas. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. Como você sabe disso tudo? Fiz minha pesquisa.
respondeu Teodoro simplesmente. Miguel tem grandes chances se mantiver o jogo posicional. Gabriel, que havia se aproximado silenciosamente em sua cadeira de rodas, comentou. Vovô já assistiu a todos os vídeos das partidas anteriores de Miguel. Ontem eles discutiram estratégias por 2 horas no telefone. Rafael trocou um olhar significativo com Carolina, que deu de ombros com uma expressão resignada. Aparentemente, Teodoro Albuquerque havia decidido assumir plenamente seu papel de avô, com a mesma intensidade com que conduzia seus negócios. O torneio começou pontualmente. As mesas estavam dispostas de forma a permitir fácil acesso para os competidores com mobilidade reduzida. Rafael sentou-se entre seu pai e Gabriel, enquanto Carolina e Eduardo ocupavam lugares do outro lado. Miguel está nervoso? Perguntou Rafael a Gabriel em voz baixa, enquanto os competidores se preparavam. Não mais que o normal, respondeu Gabriel sem desviar os olhos do tablet. Ele tem um ritual pré-partida. Está visualizando os primeiros 15 movimentos possíveis. E o que você está fazendo aí? Rafael indicou o tablet com curiosidade. Registro estatístico. Acompanho todos os movimentos e depois analisamos juntos os padrões de tomada de decisão. Rafael sorriu, impressionado com a dedicação. Vocês são uma equipe e tanto. Sempre fomos, respondeu Gabriel simplesmente. Depois acrescentou, em tom mais baixo, tivemos que ser. A partida inicial de Miguel foi relativamente rápida. Seu adversário, claramente nervoso, cometeu um erro no meio-jogo que Miguel explorou implacavelmente. Em menos de 1 hora, o resultado estava definido. Checkmate em 3, anunciou Miguel com calma. Seu oponente estudou o tabuleiro por alguns instantes antes de estender a mão em reconhecimento da derrota. Brilhante, murmurou Teodoro, que permanecera completamente absorto durante toda a partida. Ele poderia ter vencido 5 movimentos antes, observou Gabriel para Rafael, mas Miguel gosta de construir finais elegantes. Enquanto aguardavam a próxima rodada, Rafael aproveitou para conversar mais com Gabriel, que permanecia algo distante. Você também joga? Perguntou. Sei as regras, mas não tenho a paciência de Miguel, respondeu Gabriel. Prefiro problemas com múltiplas soluções, não apenas uma sequência perfeita. Como a programação, observou Rafael. Exatamente. Uma pequena pausa. Se estabeleceu entre eles antes de Gabriel continuar, em tom mais pessoal. Você realmente acha que meu aplicativo poderia ser útil em seus projetos imobiliários? Absolutamente, confirmou Rafael. Na verdade, tenho pensado nisso desde nossa conversa. Se pudermos integrar soluções de acessibilidade digital desde a concepção dos projetos, em vez de adaptá-los depois, criaríamos ambientes genuinamente inclusivos. Os olhos de Gabriel se iluminaram com o potencial da ideia. A maioria das construtoras só implementa o mínimo exigido por lei. É geralmente como adaptações posteriores, não como parte do design original, concordou Rafael. Poderíamos mudar isso. Você está falando sério ou só tentando me impressionar? Perguntou Gabriel diretamente, com a franqueza característica de sua idade. Rafael sorriu com a transparência do filho. Um pouco dos dois, para ser sincero. Quero te impressionar, sim, mas também vejo valor real na ideia. Poderia ser um diferencial competitivo importante para nossos empreendimentos. Esta honestidade pareceu agradar a Gabriel mais do que qualquer promessa vazia teria feito. Tenho alguns protótipos que poderia mostrar. Adoraria ver, respondeu Rafael genuinamente interessado. Do outro lado da sala, Carolina observava a interação com uma mistura de cautela e esperança. Eduardo segurou sua mão discretamente. Está tudo bem? Perguntou ele. Ainda estou processando, admitiu Carolina. Ver Rafael interagindo com os meninos é estranho. Mas talvez seja bom para eles, ponderou Eduardo, conhecer suas origens. Carolina assentiu lentamente. Você está sendo incrivelmente compreensivo com tudo isso. Eduardo deu de ombros. São nossos filhos, Carol, sempre serão. Rafael está apenas descobrindo que também são dele. A segunda rodada começou, e Miguel enfrentou um adversário mais experiente. A partida prolongou-se, exigindo concentração intensa.
Rafael observava fascinado o filho, reconhecendo nele a mesma determinação que herdara de Teodoro. Durante o intervalo para almoço, o grupo se dirigiu à lanchonete do clube. A interação ainda era um tanto desajeitada, dois núcleos familiares, distintos tentando navegar uma nova configuração. Miguel está jogando excepcionalmente bem hoje, comentou Teodoro enquanto comiam. A abertura na segunda partida foi particularmente inteligente. Ele tem trabalhado nessa variação há meses, explicou Eduardo, surpreendendo a todos por engajar diretamente com Teodoro. Costumamos analisar partidas clássicas juntos nas quartas-feiras. Teodoro olhou para Eduardo com um novo interesse. Você joga? Amadoristicamente, respondeu Eduardo. Foi assim que me aproximei dos meninos quando conheci Carolina. Miguel me desafiou para uma partida antes mesmo de me deixar apresentar-me formalmente. A mesa inteira riu com a história, aliviando brevemente a tensão. Rafael observou com curiosidade a interação entre seu pai e Eduardo, dois homens completamente diferentes, unidos pelo afeto por seus filhos. A semifinal do torneio foi a partida mais difícil para Miguel. Seu oponente, um rapaz mais velho com experiência em competições nacionais, o pressionou duramente. Em determinado momento, Miguel parecia estar em desvantagem clara. Ele está em apuros, murmurou Teodoro, tenso. Gabriel, entretanto, permanecia calmo. Espere, disse simplesmente. E de fato, após alguns momentos de intensa concentração, Miguel executou uma sequência surpreendente de movimentos que reverteu completamente a situação. Seu oponente, visivelmente chocado, lutou por mais alguns lances antes de reconhecer a derrota inevitável. Como você sabia? Perguntou Rafael a Gabriel, admirado. Miguel sempre parece estar em desvantagem antes de seus melhores lances, explicou Gabriel. É parte da estratégia dele, criar a ilusão de vulnerabilidade. Rafael não pôde deixar de notar o paralelo com situações empresariais que enfrentara. Às vezes, aparentar fraqueza estrategicamente podia ser uma vantagem. A final do torneio foi marcada para o fim da tarde. Durante o intervalo, Rafael encontrou um momento para falar em particular com Miguel. Estou impressionado, disse sinceramente. Seu talento é extraordinário. Miguel sorriu, claramente satisfeito. Com o elogio. Obrigado por vir hoje. Significou muito. A simplicidade daquela afirmação tocou Rafael profundamente. Planejava ficar só para as primeiras partidas, mas agora não perderia a final por nada. Mesmo se demorar, as finais às vezes podem se estender por horas. Cancelarei qualquer outro compromisso, garantiu Rafael. Miguel assentiu, satisfeito, e então perguntou algo inesperado. Você jogava quando tinha minha idade? Um pouco, admitiu Rafael. Nunca em torneios, apenas com meu avô e meu irmão. Mamãe contou sobre seu irmão, disse Miguel suavemente. Sinto muito. Rafael sentiu um nó na garganta com a menção ao irmão falecido. Obrigado. Ele teria adorado conhecer vocês dois. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles antes de Miguel perguntar como ele era. Rafael sorriu, recordando memórias preciosas. Muito diferente de mim, mais artístico, menos competitivo, tocava piano maravilhosamente bem. Como Gabriel, observou Miguel. Gabriel toca piano? Rafael se surpreendeu com esta informação desconhecida. Teclado eletrônico. Aprendeu sozinho usando tutoriais online. Não conta para ninguém, porque acha que não toca bem o suficiente. Ainda, esta pequena revelação, um talento escondido de seu filho mais reservado, tocou Rafael de maneira inesperada. Eram tantos aspectos da vida dos meninos que ele ainda desconhecia. Tantas facetas de suas personalidades por descobrir. A final do torneio foi tensa e emocionante. Miguel enfrentou um jovem prodígio de São Paulo em uma partida que atraiu a atenção de todos os presentes. Durante mais de 2 horas, os dois competidores demonstraram habilidade excepcional. Quando finalmente chegou ao fim, com a vitória de Miguel, a sala explodiu em aplausos. Carolina e Eduardo foram os primeiros a abraçá-lo, seguidos por Gabriel. Rafael e Teodoro
Aguardaram seu momento, ainda incertos sobre seu lugar naquele ritual familiar. Foi Miguel quem estendeu a mão para eles, convidando-os a compartilhar sua alegria. O gesto simples, mas profundamente simbólico, não passou despercebido por ninguém presente. Na cerimônia de premiação, Miguel recebeu seu troféu com um sorriso discreto. Quando convidado a dizer algumas palavras, surpreendeu a todos. Gostaria de agradecer à minha família pelo apoio, meus pais e meu irmão, que sempre estiveram comigo, e também aos novos membros que estão começando a fazer parte da nossa história. O olhar que lançou para Rafael e Teodoro continha uma aceitação que transcendia palavras. Enquanto saíam do clube, com o troféu orgulhosamente carregado por Miguel, Rafael percebeu que algo fundamental havia mudado. Não era apenas um visitante na vida dos filhos, estava gradualmente se tornando parte dela, ainda que de forma diferente da convencional. Jantar para comemorar? Sugeriu Eduardo, surpreendendo a todos com o convite inclusivo. Rafael hesitou, olhando para Carolina em busca de aprovação. Pizza na nossa casa, ela esclareceu, tradição após os torneios. Adoraríamos, respondeu Teodoro antes mesmo que Rafael pudesse falar. Levaremos a sobremesa. Enquanto se dirigiam para seus respectivos carros, Rafael percebeu que estavam construindo passo a passo uma nova configuração familiar, não a tradicional, certamente, mas uma que poderia oferecer aos gêmeos o apoio ampliado que mereciam. Acho que foi um bom dia, comentou Teodoro no estacionamento. Rafael observou Miguel e Gabriel se afastando com Carolina e Eduardo, suas cadeiras de rodas habilmente manuseadas pelos pais experientes. Sim, concordou Rafael, mas temos um longo caminho pela frente. A vida é longa, filosofou Teodoro com uma sabedoria que raramente demonstrava, e agora temos motivação extra para aproveitá-la bem. Enquanto seguia o carro de Carolina em direção ao apartamento, em Botafogo, Rafael refletiu sobre como, em apenas uma semana, sua perspectiva de vida havia sido completamente revolucionada. A festa que planejara para humilhar uma ex-namorada transformara-se no portal para uma dimensão de sua existência que jamais imaginara possível. 6 meses se passaram desde o torneio de xadrez. O outono carioca já avançava, trazendo temperaturas mais amenas e tardes douradas. Na cobertura da construtora Albuquerque, uma reunião incomum acontecia na sala de projetos principal. O sistema reconhece comandos de voz em 5 idiomas diferentes e pode ser calibrado para variações de tom e dicção, explicava Gabriel, demonstrando a interface em uma tela interativa. Isso permite que pessoas com mobilidade reduzida ou limitações motoras controlem todos os aspectos do ambiente, sem depender de telas táteis. Ao redor da mesa, executivos da construtora e representantes de uma associação de acessibilidade observavam atentamente. Rafael permanecia ao fundo, permitindo que o filho conduzisse a apresentação sem interferências. A ideia é tornar a acessibilidade invisível, continuou Gabriel com crescente confiança, não como adaptação posterior, mas como parte integrante da arquitetura e do design. E os custos adicionais? Questionou um dos diretores financeiros. Surpreendentemente baixos quando implementados desde a concepção, respondeu Gabriel, passando para um slide com dados comparativos. O aumento total no orçamento de construção é de apenas 2,7%, enquanto o valor de mercado dos imóveis pode aumentar até 15% devido à certificação de acessibilidade universal. Rafael observava orgulhoso a desenvoltura do filho. Em apenas 6 meses, Gabriel havia transformado seu aplicativo experimental em um sistema abrangente de domótica inclusiva. O projeto piloto seria implementado no complexo Marina Bay, o empreendimento mais ambicioso da construtora Albuquerque em anos. Quando a apresentação terminou, os executivos aplaudiram entusiasmados. Gabriel, normalmente reservado, não conseguiu conter um sorriso de satisfação. Acredito que temos um consenso, concluiu Teodoro, que presidira a reunião com incomum paciência. O projeto segue para implementação imediata.
Após os cumprimentos finais e a saída dos executivos, Rafael aproximou-se do filho. Você arrasou, disse simplesmente. Consegui controlar o nervosismo, respondeu Gabriel. O vovô me deu algumas dicas antes sobre como lidar com a diretoria. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso e ligeiramente divertido com a menção a vovô, termo que ainda soava estranho quando aplicado a Teodoro Albuquerque. Aposto que sim, e conheço bem essas dicas. Ouvi muitas delas ao longo dos anos. Teodoro aproximou-se dos dois, ajustando com dignidade o nó de sua gravata de seda italiana. Gabriel tem instinto natural para negócios. Vê soluções onde outros veem apenas problemas. O elogio vindo de Teodoro, homem notoriamente avaro em reconhecimentos, fez Gabriel corar ligeiramente. Miguel ligou 2 vezes durante a reunião, informou Teodoro, consultando seu telefone. Algo sobre a chegada antecipada do técnico, da seleção brasileira de xadrez adaptado. É hoje? Gabriel checou o relógio, preocupado. Prometi que estaria lá para registrar a sessão de treinamento. Vá, autorizou Rafael. O motorista está esperando embaixo. Posso finalizar os detalhes aqui e te encontro mais tarde no clube. Gabriel assentiu, já dirigindo sua cadeira para o elevador, quando parou brevemente. Pai, você vai poder ir à seletiva nacional mês que vem? É em São Paulo. A palavra pai ainda causava um pequeno sobressalto em Rafael, uma mistura de alegria e responsabilidade que ainda estava aprendendo a administrar. Não perderia por nada, respondeu sinceramente. Já está na minha agenda. Após a saída de Gabriel, Rafael e Teodoro, permaneceram na sala de reuniões agora vazia. Ele tem visão estratégica impressionante, comentou Teodoro, observando os gráficos que Gabriel havia apresentado. Consegue enxergar aplicações práticas, onde especialistas com décadas de mercado veem apenas teoria. E Miguel está prestes a se tornar o mais jovem membro da Seleção Nacional de Xadrez Adaptado, acrescentou Rafael orgulhosamente. Impressionante! Como eles superaram todas as adversidades. Graças à mãe deles, observou Teodoro, surpreendendo Rafael com o reconhecimento. Carolina fez um trabalho notável criando-os sozinha durante tantos anos. Rafael assentiu, lembrando-se do jantar, de comemoração após o torneio 6 meses atrás. Naquela noite, em meio a pizzas e conversas desajeitadas, Carolina havia compartilhado algumas das lutas dos primeiros anos, os diagnósticos devastadores, as intervenções médicas, as adaptações constantes. Não foi sozinha, corrigiu Rafael após um momento. Eduardo esteve presente em todos os momentos importantes. Sim, concordou Teodoro, com uma nova apreciação pelo neurologista que inicialmente vira como intruso. Um homem admirável. Rafael sorriu diante desta evolução no pensamento do pai. Os meses de convivência haviam transformado profundamente a dinâmica entre as famílias. O que começara como um arranjo desconfortável tornara-se gradualmente uma relação de respeito mútuo. Preciso resolver alguns assuntos antes de ir ao clube, disse Rafael, consultando seu relógio. Você vem? Não hoje, respondeu Teodoro. Tenho uma videoconferência com investidores europeus, mas jantaremos todos juntos no domingo, correto? Sim, na casa de praia. Carolina confirmou que virão. A casa de praia em Angra, antes cenário de festas extravagantes de Rafael, havia sido recentemente adaptada para acessibilidade total, permitindo que os gêmeos desfrutassem de finais de semana à beira-mar. O projeto de adaptação, supervisionado pessoalmente por Gabriel, tornara-se um estudo de caso na empresa. Quando Rafael chegou ao clube de xadrez, encontrou um ambiente de entusiasmo contido. Miguel estava concentrado em uma partida demonstrativa contra o técnico da seleção, enquanto Gabriel registrava cada movimento meticulosamente em seu tablet especializado. Eduardo, saído diretamente do hospital ainda em trajes médicos, acenou discretamente para Rafael ao vê-lo entrar. Como está indo? Perguntou Rafael em voz baixa, aproximando-se. Brilhantemente, respondeu Eduardo com evidente orgulho. O técnico está impressionado. Disse que Miguel tem potencial para competições internacionais.
Rafael sentiu uma onda de satisfação ao observar a concentração intensa no rosto de Miguel. O rapaz havia herdado não apenas sua fisionomia, mas também a determinação inabalável de Teodoro. A apresentação de Gabriel foi um sucesso, comentou Rafael. O projeto foi aprovado integralmente. Ele estava muito nervoso ontem à noite, revelou Eduardo. Passou horas revisando os dados. Não demonstrou nem por um segundo, admirou-se Rafael. Conduziu tudo como um executivo experiente. Eduardo sorriu. Os dois sempre foram assim, superam expectativas quando estão sob pressão. Os dois homens observaram em silêncio a partida por alguns minutos, unidos pelo orgulho compartilhado. A relação entre eles, inicialmente tensa, evoluíra para um respeito mútuo que surpreendeu a ambos. Carolina mencionou que vocês estão pensando em um apartamento maior, comentou Rafael casualmente. Eduardo assentiu. Os meninos precisarão de espaços próprios quando começarem a faculdade. O atual ficará pequeno. Rafael hesitou brevemente antes de continuar. Temos um empreendimento sendo finalizado em Ipanema, totalmente adaptado, seguindo os padrões que Gabriel desenvolveu. Rafael. Eduardo começou, seu tom indicando que detectara a oferta implícita. Não estou tentando comprar meu espaço na vida deles, esclareceu Rafael rapidamente. Só pensei em oferecer uma opção que seria genuinamente adequada às necessidades de todos. Eduardo estudou o rosto de Rafael por um momento antes de responder. Vou discutir com Carolina, como uma possibilidade, não como um presente. Rafael assentiu, compreendendo a importância dessa distinção. Nos últimos meses, aprendera a respeitar profundamente os limites estabelecidos por Carolina e Eduardo, os verdadeiros pais de seus filhos biológicos. Após a sessão de treinamento, quando Miguel foi formalmente convidado a integrar a seleção nacional, o grupo decidiu comemorar em um restaurante próximo. Rafael observava a dinâmica familiar com um sentimento de gratidão crescente por seu lugar periférico, mas significativo, naquele núcleo já estabelecido. E você, Rafael? A voz de Carolina interrompeu seus pensamentos. Alguma novidade, pessoal? A pergunta, embora casual, carregava um peso específico. Nos últimos meses, enquanto Rafael reorganizava sua vida em torno da nova relação com os filhos, sua vida pessoal havia ficado em segundo plano. Trabalho principalmente, respondeu com um sorriso leve. Vocês, é claro. Sem nenhuma companhia especial, insistiu Carolina delicadamente. Rafael percebeu que a pergunta não era apenas curiosidade, era uma verificação. Carolina querendo assegurar-se de que qualquer nova pessoa na vida de Rafael seria adequada ao convívio com os meninos. Algumas saídas ocasionais, admitiu. Nada sério ainda. Pai está focado na empresa e em nós, interveio Miguel com sua típica objetividade. Prioridades claras. Rafael sentiu um calor no peito ao ouvir Miguel referir-se a ele como pai, algo que acontecia com crescente naturalidade nos últimos meses. Gabriel, embora mais reservado, também começara a usar o termo ocasionalmente. Exatamente, confirmou Rafael, grato pela compreensão do filho. Após o jantar, enquanto aguardavam seus carros no estacionamento, Carolina afastou-se com Rafael para uma conversa privada. Queria agradecer, disse ela suavemente. Pelo quê? Pela forma como tem conduzido tudo isso? Sem pressão, respeitando limites, sendo consistente. Rafael sentiu-se genuinamente tocado pelo reconhecimento. Eles são adolescentes incríveis, Carolina, e seriam mesmo sem mim. Você e Eduardo fizeram um trabalho extraordinário. Sim, mas agora eles têm você também, respondeu ela. E isso tem sido importante para eles, de formas que não imaginei possíveis. Rafael assentiu, recordando momentos significativos dos últimos meses. A primeira vez que ajudou Miguel a estudar para uma prova de história. A noite em que Gabriel ligou, pedindo conselhos sobre o projeto. O final de semana em que os quatro, ele, Teodoro e os gêmeos, assistiram a uma maratona de filmes de ficção científica. Para mim também, admitiu Rafael, mais do que consigo expressar. Na manhã de domingo, a casa de praia em Angra dos Reis fervilhava de atividade.
Rafael supervisionava pessoalmente os últimos ajustes na rampa de acesso à piscina, uma inovação projetada em conjunto por Gabriel e a equipe de engenharia da construtora. Testei o mecanismo 3 vezes, garantiu o engenheiro responsável. Suporta perfeitamente o peso da cadeira e mantém estabilidade mesmo com o movimento de ondas na piscina. Rafael assentiu, satisfeito. A rampa hidráulica era apenas uma das muitas adaptações implementadas na propriedade. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para garantir autonomia máxima aos gêmeos durante suas estadas. Quando o carro de Carolina e Eduardo chegou, trazendo os meninos, Rafael sentiu a familiar mistura de ansiedade e alegria que acompanhava cada reunião familiar. Ainda estava aprendendo a navegar seu papel naquela configuração não tradicional. Esta casa está irreconhecível, comentou Carolina observando as transformações enquanto percorriam o jardim. Da última vez que estive aqui era... Ela interrompeu-se, constrangida pela lembrança. A última vez que estivera naquela casa fora 15 anos antes, durante o breve relacionamento com Rafael. Era outro momento da minha vida, completou Rafael serenamente. Esta versão é muito melhor. Gabriel inspecionava cada detalhe técnico com olhos críticos, enquanto Miguel já se dirigia ao espaço adaptado para jogos, onde um tabuleiro de xadrez profissional o aguardava. Vovô ainda não chegou? Perguntou Miguel, claramente ansioso pela presença do avô, com quem desenvolvera uma inesperada conexão. Deve estar chegando, respondeu Rafael. Teve uma videoconferência esta manhã. Eduardo aproximou-se de Rafael, enquanto observavam os meninos explorarem os ambientes. Carolina e eu conversamos sobre aquele apartamento em Ipanema, disse ele discretamente. E? Gostaríamos de conhecer o projeto, respondeu Eduardo, como uma possibilidade real, considerando que os meninos precisarão de um ambiente adequado quando começarem a universidade. Rafael assentiu, contendo a satisfação. Podemos ver os projetos durante a semana. Seria um investimento conjunto, naturalmente. Eduardo apreciou a abordagem respeitosa. Naturalmente. O helicóptero de Teodoro pousou pontualmente ao meio-dia no heliponto instalado na propriedade. O patriarca dos Albuquerque desceu acompanhado por uma surpresa. Mariana, a antiga secretária de Rafael, agora diretora de responsabilidade social do grupo. Espero que não se importe, disse Teodoro ao encontrar Rafael. Mariana tem trabalhado no programa de inclusão corporativa e queria discutir algumas ideias com Gabriel. Rafael sorriu, reconhecendo a estratégia discreta do pai. Nas últimas semanas, Teodoro havia mencionado repetidamente as qualidades profissionais e pessoais de Mariana, claramente tentando despertar o interesse do filho. Claro que não me importo, respondeu Rafael. Acho que Gabriel ficará entusiasmado em compartilhar suas ideias. O almoço aconteceu na varanda com vista para o mar. A mesa ampla acomodava confortavelmente as cadeiras de rodas dos gêmeos. A conversa fluía naturalmente entre tópicos diversos: os planos universitários dos meninos, o próximo torneio internacional de Miguel, o projeto de Gabriel que seria apresentado em um congresso de tecnologia assistiva. Em determinado momento, Rafael observou a cena ao seu redor com uma sensação de plenitude que nunca experimentara antes. Ali estavam seus filhos, saudáveis e brilhantes, apesar dos desafios físicos. Seu pai, demonstrando uma faceta afetuosa que Rafael mal reconhecia. Carolina e Eduardo, que generosamente haviam aberto espaço para ele na vida familiar que construíram. E até mesmo uma possibilidade de recomeço pessoal, representada pela presença discreta de Mariana. No que está pensando? Perguntou Gabriel, notando a expressão contemplativa do pai. Rafael sorriu. Em como a vida pode surpreender. Há 1 ano eu não poderia imaginar estar aqui assim com todos vocês. Tecnicamente, a probabilidade era baixa mesmo, concordou Gabriel com seu característico pragmatismo. Mas aconteceu. Sim, confirmou Rafael, observando o horizonte marinho enquanto o sol começava sua descida rumo ao poente. E sou profundamente grato por isso. Miguel, que acompanhava a conversa, acrescentou com sua típica objetividade. Cheque-mate da vida, pai. Às vezes perdemos algumas peças no caminho, mas o jogo continua.
E ainda há muitos movimentos pela frente. Rafael assentiu, reconhecendo a sabedoria inesperada naquelas palavras simples. A vida tinha de fato lhe dado um xeque-mate, derrubando suas defesas e forçando-o a reconsiderar todas as suas prioridades. Mas, ao contrário do jogo de tabuleiro, essa derrota havia se transformado em seu maior triunfo. Enquanto observava seus filhos conversando animadamente com Teodoro sobre planos futuros, Rafael compreendeu que havia descoberto tardiamente o verdadeiro significado de sucesso, algo muito diferente das conquistas materiais e do prestígio social que por tanto tempo perseguira. O futuro se abria à sua frente, não perfeitamente definido ou controlado como preferiria o antigo Rafael, mas rico em possibilidades e conexões genuínas. Uma segunda, chance que nem sabia que precisava, mas que agora reconhecia como o maior presente que a vida poderia ter lhe oferecido. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de hoje tocado seus corações. As lições sobre amor genuíno e a verdadeira natureza das relações humanas são eternas. Para continuar essa jornada de emoções e reflexões, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no link disponível na descrição. Se esta narrativa despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e marcar aquele like que nos ajuda tanto. Cada semana trazemos novas histórias que exploram os diferentes tons da experiência humana, com reviravoltas que vão mantê-los sempre ansiosos.